Tô de volta às mídias sociais da TNT Esportes para falar sobre o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, realizada na manhã desta terça-feira na sede da CBF no Rio de Janeiro. Já chega fazendo tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei, comentar, porque é o que a gente vai falar e o que a gente vai abordar, tentar analisar aqui nesse vídeo. CBF realizou o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil de 2025. Sorteio foi feito lá na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, onde fica a sede da entidade, e esse sorteio colocou frente a frente dois clássicos regionais, estaduais nas quartas de final. Teremos de um lado da chave o Cruzeiro contra o Atlético Mineiro, com o Cruzeiro decidindo o segundo jogo no Mineirão, e quem passar desse duelo enfrenta o Corinthians ou o Atlético Paranaense. Os dois duelam com o segundo jogo sendo feito na Neoquímica Arena. Do outro lado da chave tem um clássico carioca, e aí estava garantido que teríamos um clássico porque os três dos quatro times que sobraram eram cariocas. Então teremos um Vasco contra o Botafogo. O Botafogo decide o segundo jogo no estádio Newton Santos e teremos um duelo de tricolores entre Bahia e Fluminense. O Fluminense decide o segundo jogo no Maracanã. Acho que no geral as chaves ficaram equilibradas. Eu acho que tem de fato equilíbrio nas duas chaves, e acho que desses quatro duelos, em um a gente tem um favorito, eu diria destacado, ainda que seja um clássico, ainda que historicamente o Vasco leve vantagem sobre o Botafogo no número total de confrontos. Eu vejo hoje como o Botafogo tendo uma força maior do que o Vasco neste momento. Eu vejo, analisando tudo que tem acontecido no trabalho do David Ancelotti, tem acontecido no fortalecimento do grupo do Botafogo, apesar de ter perdido peças importantes, trouxe para reforçar peças muito qualificadas. Eu vejo esse Botafogo com uma margem de crescimento muito grande na mão do David Ancelotti, e acho que o Botafogo é favorito contra o Vasco. Os dois se enfrentaram recentemente, logo depois da Copa do Mundo de Clubes. O jogo foi em Brasília, né? O Vasco tinha negociado o mando, e o Botafogo venceu com certa tranquilidade por 2-0. Então, nesse duelo, eu vejo o Botafogo com um certo favoritismo contra o Vasco. É lógico que o Vasco pode se superar. O Vasco tem muita força dentro de São Januário. O primeiro jogo é em São Januário, mas eu vejo o Botafogo com muita força, e nesse lado da chave até com mais força do que Vasco, que é o duelo de quartas, e também com mais força do que Fluminense e Bahia, que se enfrentam também. É um duelo que remete muito à semifinal da Copa União de 88, né, do Brasileiro de 1988, que o Bahia acabou levando a melhor. Aliás, o recorde de público da história da antiga Fonte Nova é nesse jogo, o jogo da volta, que o Bahia vence e se classifica para a final do Brasileiro de 88. E agora um duelo de tricolores, e eu vejo esse duelo muito equilibrado. Acho, assim, se você pensar num Bahia que produz muito jogo, tem muito volume de jogo, muita qualidade, mas é um time que tem alguns problemas para efetivar esse volume, essa qualidade, contra um Fluminense que é um time que aproveita a oportunidade, né? Aproveita as chances, é um time que sabe jogar respondendo ao que faz o adversário. Se você der a bola para o Fluminense, ainda nos tempos com área, tinha condição de construir também, agora precisa achar esse nível de capacidade de construir. Está chegando o Luciano Acosta, está chegando o Moreno, dois reforços do futebol sul-americano, né? Apesar do Acosta estar lá na MLS, acho que o Fluminense tem condição agora de ser mais produtivo na frente. Então vejo esse duelo como um duelo muito equilibrado. Acho que tem um ponto aí que os dois estão desequilibrados, Bahia e Fluminense, que é no gol. O Bahia tendo muitos problemas no gol, seja com que goleiro for, com o Marcos Felipe, com o Ronaldo e por aí vai. E do lado do Fluminense você tem o Fábio,
que falhou naquele jogo lá contra o Palmeiras, mas vive uma fase maravilhosa. E acho que, de repente, o Fábio pode ser o fiel dessa balança aí. O Bahia com goleiros não confiáveis e do lado do Fábio fazendo a diferença. E o Fluminense decide o jogo da volta no Maracanã. Então, pelo fato de decidir o jogo no Maracanã, o jogo da volta, e por ter um goleiro confiável o Bahia não ter, eu botaria o Fluminense ligeiramente favorito aí num 55-45. Do outro lado da chave, Corinthians e Atlético Paranaense. Dois times que se superaram demais nas oitavas de final. O Corinthians eliminando o arquirrival Palmeiras dentro do Allianz Parque. E o Atlético Paranaense, depois de tomar, poderia até dizer, um vareiozinho de bola no primeiro tempo no Morumbi, acabou buscando um gol salvador na última bola e depois conseguiu vencer por 1-0 no tempo normal e ganhar a disputa de pênaltis e se classificar. É um duelo que, para os dois, estar numa semifinal de Copa do Brasil representa demais para o ano, né? Muita coisa. O Corinthians já foi campeão paulista, mas está tendo muita dificuldade para sair do meio da tabela no Brasileiro, com desfalques, com problema de político, com problema financeiro. O Corinthians tomou um transfer ban nesta terça que eu estou gravando esse vídeo, mas pode usar a Copa do Brasil como essa tábua de salvação, e o Atlético Paranaense patinando no meio da tabela da Série B pode de repente dar uma alegria para o seu torcedor em jogos ali em que ele pode se impor de repente na Liga Arena na ida e na volta resistir dentro da Neoquímica Arena. Por ser um time mais qualificado, apesar de não ter provavelmente o Memphis e não terá o Carrilho nesse jogo, mas mesmo assim ter um time mais qualificado e um time que consegue produzir em alguns momentos mais do que tem conseguido o Atlético Paranaense, eu coloco o Corinthians também favorito para esse duelo, num 60-40, talvez num 65-35, mas vejo o Corinthians como favorito. E para fechar, Cruzeiro e Atlético, para mim é o grande duelo destas quartas de final. Se eu só pudesse assistir um duelo, seria esse Cruzeiro e Atlético Mineiro. Cara, esse duelo tem tudo para ser um duelo que a gente vai parar o Brasil, apesar de ser um confronto estadual, porque ele coloca frente a frente um Cruzeiro fazendo um ano muito bom e jogando bola em muitos momentos, conseguindo jogar bem, contra um Atlético Mineiro que está subindo de produção depois de todo aquele imbróglio da falta de pagamento e tudo. Parece que o time conseguiu renascer ali e conseguiu, inclusive, eliminar o Flamengo numa eliminatória duríssima, né? O Galo ganhou no Rio, o Flamengo ganhou em BH e o Atlético Mineiro ganhou nos pênaltis. Então, assim, o Atlético é outro. Se a gente pega o time antes, logo depois da volta da Copa do Mundo de Clubes, você viu um time muito instável ali, com problemas defensivos. O time melhorou defensivamente do meio para frente, alguns jogadores cresceram, Coelho jogando muito, Scarpa jogando muito, o Lianco, um dos melhores zagueiros do Brasil aí no momento. Então a gente conseguiu ver um Atlético Mineiro crescer muito. Isso torna o duelo muito equilibrado, mas muito equilibrado. Se o duelo fosse agora, eu diria que o Cruzeiro é favorito, porque o Cruzeiro vem jogando melhor. O Cruzeiro vem jogando mais, de forma mais consistente, ainda que esteja caindo muito de produção no segundo tempo. Isso é um problema que o Leonardo Jardim tem que analisar. Eu veria o Cruzeiro ligeiramente favorito ali num 51-49, porque a gente sabe que isso é clássico, mas a gente tem que lembrar, os jogos serão nos dias 27, né, a data base, né, 27 de agosto e 11 de setembro. Ou seja, daqui até o primeiro jogo são 15 dias. 15 dias no futebol é muito tempo. Quem tá bom fica ruim, quem tá ruim fica bom. E a volta é só lá em agosto, é daqui a um mês. Tô gravando esse vídeo no dia 12 de junho, a volta é no dia 12 de agosto. Estou gravando o vídeo no dia 12 de agosto, a volta é no dia 11 de setembro, é mais de um mês. Então é muita coisa. Se fosse amanhã, começasse a decidir amanhã, eu botaria o Cruzeiro 51-49, porque a gente sabe qual é o peso do clássico. Acho que serão duelos muito interessantes, cada um com a sua característica, e a gente vai analisar tudo aqui na programação e nas mídias sociais da TNT. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo.
No mais, você deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, dá o gostei, dá o like, tudo aquilo que você faz para interagir com o conteúdo que é importante aqui para a gente da TNT Esportes. Um abraço, tchau!